São João 4, versículo 19. São João, capítulo 4, versículo 19. Que diz aí? Se eu achar São João, fica melhor. Estava em Lucas aqui. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Seguindo, pode ir seguindo. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Amém? O Pai procura tais que assim o adorem. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor fale conosco nesta noite para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus, podem assentar-se. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Amém? A palavra de Deus fala aqui de um momento em que o Senhor Jesus desassocia-se dos costumes da época. Fala com uma mulher. Os fariseus evitavam qualquer contato com mulheres não parentes. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Até hoje os muçulmanos não conversam muito com mulher. A gente esteve no Egito e lá eles não ouvem muito a gente. Se você vai pedir uma informação, se você vai falar alguma coisa, eles não dão muita moral para a gente, não. Amém? Então, até hoje é assim. Imagina naquele tempo. Amém? A gente ia perguntar alguma coisa e eu sou muito, quero ir lá, vou lá falar, né? Aí tinha hora que eu falava, pastor, vai você. Vai você, porque eles não vão me dar moral. Não vão. Aí teve um que ficou muito bravo comigo, um egípcio, muito bravo comigo, porque eu tinha aprendido aqui que se eles incomodassem, porque lá nas pirâmides eles incomodam a gente, se eles incomodassem, que era para eu falar yala, yala. E eu fui com yala, yala. Falei, qualquer coisa eu estou aqui no yala, yala. E quando chegamos lá, um egípcio ficou atrás de nós. A gente armava para tirar uma foto, ele vinha, ele queria pegar a câmera, ele queria ajudar, porque eles querem cobrar. Se eles der a mão para você subir um negócio, você tem que pagar. Se eles te der um negócio na mão e você pegar para ver, eles não pegam mais de volta, você tem que pagar. Então a gente já foi assim, meio vacinado, né? E aí ele andava atrás, a gente ia, e ele andava cego, e a gente ia para cá, o egípcio ia junto, e a gente voltava, ele vinha junto. Aí aquela perseguição, e ele queria, porque queria tirar alguma vantagem. Aí eu lembrei. Falei, yala, yala. Meu Deus, o homem ficou bravo. Ele falou para mim, yala, yala. Acho que era eu, né? Yala, yala você. O resto eu não entendi. Yala, yala. E ele foi embora. Foi embora. Eu falei assim, nossa, para ele foi uma afronta, né? Porque além de eu falar yala, yala, eu sou mulher. Para ele, acho que foi o fim. Uma mulher. Ele se sentiu humilhado. Uma mulher falar yala, yala. Aí o pastor ria depois. O pastor, nossa, é verdade. Eu já sabia desse yala, yala e não fiz uso dele, né? Então, yala, yala. E ele ficou bravo, porque até hoje é assim. Se a gente vai perguntar alguma coisa, eles fingem que não, a gente não está falando.
Agora, naquele tempo era assim também. As mulheres, muito mais, né? Se hoje os muçulmanos são assim, naquele tempo era assim também. Então, os rabinos diziam que os samaritanos eram ritualmente imundos, né? Então, já não podia conversar com uma mulher samaritana, então piorou. E Jesus quebrou tudo isso. Jesus, ele enfrentou a todos, ele fez de forma diferente. Por quê? Porque ele veio para todos, indistintamente. Não há uma pessoa que a gente fala assim, esse daí para esse daí Jesus não veio. O único que não recebe Jesus é aquele que não quer. Porque quando a pessoa quer, Jesus alcança essa pessoa. Amém? Então, o versículo 23, essa mulher pergunta, né? Antes ela pergunta, mas aonde que a gente deve orar? Nesse monte aqui, que seria o Gerizim, ou em Jerusalém? Aí Jesus falou assim, olha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque a questão do local é insignificante. Onde você vai adorar a Deus? Onde você estiver. Amém? Onde você estiver. Nós temos a casa de Deus para a gente se reunir, para a gente ser alimentado, para a gente ser cuidado, para Deus tratar conosco, para Deus nos abençoar. É na casa de Deus, é do altar do Senhor que você recebe a bênção. Porém, a adoração é aqui na casa de Deus, é na sua casa, é onde você estiver. A adoração deve estar dentro da sua vida, nos seus lábios, no seu coração. Não é só na casa de Deus uma vez por semana. Amém? É em espírito e em verdade. Adoração verdadeira. Amém? No versículo 24 diz, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Amém? Deus é espírito. Os israelitas não deveriam fazer ídolos, ou seja, nenhuma imagem de qualquer coisa como faziam as nações vizinhas. O que Jesus queria salientar é que uma vez que Jesus é espírito, a adoração apropriada de sua pessoa é também uma questão de espírito e não de localização. Amém? Se você está aqui, se você está lá no Rio de Janeiro, se você está lá no Nordeste, se você está lá no Sul, se você está onde estiver, a adoração a Deus deve fazer parte da nossa vida. Amém? Não é assim, né? Ninguém me conhece aqui. Outro dia a gente estava em São Paulo, uma rua perto do Conselho Estadual. A gente ia indo almoçar, e aí a gente ia indo, o pastor falou assim, nossa, aquele rapaz parece não, é o filho do pastor Orlando. A gente encontrou com ele, ele veio, pastor, eu falei, gente, São Paulo é minúsculo, São Paulo é muito pequeno, como é que a gente encontra uma pessoa assim ali na esquina? Lá, aqui de Itapeva, encontramos lá. A gente ia no pastor, nossa, aquele menino parece não, ele é o filho do pastor Orlando. Amém? Então não tem lugar que a gente fala assim, ninguém me conhece aqui, eu vou, fazer... Não, irmãos, Deus nos conhece onde a gente estiver. Você está aqui, ali ou em outro lugar, a adoração deve fazer parte da sua vida. Deus deve ser adorado em toda e qualquer circunstância. Porque às vezes a gente quer adorar a Deus só quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente levanta a mão, a gente adora a Deus, e a gente canta, e a gente fala, Deus é lindo, Jesus é lindo, 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 lindo és, e tal. Aí bateu um problema, a gente diz, Deus esqueceu de mim, eu acho que Deus, nem sei se Deus existe mesmo, é porque eu acho que Deus não me ama, é porque... Não, irmãos, adoração é no dia bom e no dia ruim, porque Deus não muda. Amém? Deus não muda. As circunstâncias mudam, mas Deus não muda.
Tem dias que são realmente muito difíceis. Tem dias na nossa vida que realmente são dias pesados, dias difíceis, dias de choro, dias de lamentar, mas nunca de deixar de adorar o Todo-Poderoso, porque Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de nenhuma situação, seja a situação que for, Deus está no controle. Ah, é Deus que me mandou essa doença? Não, Deus não manda coisa ruim para ninguém. Mas Ele permite muitas vezes, porque na hora do aperto a gente vai buscar mais, na hora do aperto a gente vai clamar mais, na hora do aperto a gente vai ouvir mais o que Deus nos ensina, amém? Ou porque passou esse aperto, você vai chegar lá na frente, ter uma vitória abençoada, vai servir de testemunho para a sua vida, amém? Mas em toda circunstância. Eu não vou falar de todos por conta do tempo, mas exemplo de adoradores. Abraão foi um adorador. Lá em Gênesis 22, versículo 5, diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que o Abraão disse que ia fazer? Ele ia adorar a Deus, amém? Mas o que ele estava fazendo de verdade? Era o que Deus tinha mandado ele fazer. O Senhor falou para ele: eu quero que você me dê o seu filho em sacrifício. E então ele pegou o filho e pegou o cutelo e tudo e falou: vamos. E o filho foi, e ele subiu. E quando ele foi, ele disse para as pessoas que estavam com ele: olha, fiquem aqui, porque eu vou com o moço, com o filho. Amém? Volta lá. Eu vou com o moço, eu vou com o filho. Nós iremos até ali. E, havendo adorado, nós tornaremos. Ele não falou: eu vou ali porque Deus mandou e eu estou muito chateado com Deus, porque Deus me deu um filho e agora Ele mandou eu sacrificar esse filho e pereré, e pereré, pereré, pereré. Não, Ele não falou isso. Ele falou: nós vamos até ali. E havendo adorado, nós voltaremos. Amém? No plural, porque ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele, na vida do filho. Ele sabia que Deus tinha algo sobrenatural para fazer e realmente fez. Quando ele ia sacrificar o filho, você conhece a história, quando ele levantou o cutelo, o Senhor falou para ele não fazer aquilo, já tinha entendido que ele era um homem de Deus, e então tinha um cordeiro ali, e realmente ele adorou a Deus e voltou com o filho depois da adoração. Amém? Nós temos também o Moisés lá em Êxodo 34, versículo 8, quando ele adorou ao Senhor no Monte Sinai, quando o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele. Amém? E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, encurvou-se, seguindo, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é obstinado e tal, mas ele encurvou-se. Em outra versão, ele adorou ao Senhor. Amém? Então, ele estava recebendo a tábua de pedra, ele estava recebendo os mandamentos do Senhor. Ele já tinha quebrado, estava voltando ali e adorou a Deus. Amém? Nós temos aqui também, aqui neste mesmo instante, Moisés curvou-se até o chão e adorou. Amém? Ele adorou a Deus. Nós temos o Gideão. Gideão, de vez em quando eu falo dele, gosto do Gideão. O Gideão é uma pessoa simples, nem ele acreditava nele mesmo, mas Deus acreditava. Amém? O Gideão era um homem que estava malhando trigo no lagar, tentando proteger um pouquinho do trigo, porque tudo que eles plantavam, os midianitas arrancavam, estragavam, para que eles não tivessem mantimento. E aí um dia apareceu o anjo do Senhor, falou com ele, falou que ele era um varão valoroso, que era para ele ir naquela força. Ele falou: Senhor meu, que ele quis dizer assim, né?
Quem sou eu? A minha família é a mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Aqui na nossa cidade, nós somos os mais pobres. E o Senhor nem falou nada, só falou assim: vai nessa tua força e você vai ferir os midianitas como se fosse um homem só. Aí ele fez um monte de coisa lá com Deus e tal, para saber. E aí, ele ainda estava meio sim. E o Senhor falou para ele: vai lá que eu vou. Vai lá no meio do arraial lá que eu vou. Você vai ouvir uma coisa e você vai se sentir mais seguro. Quando ele chegou lá, ele escutou dois homens contando, um contando o sonho para o outro interpretando. E ali ele viu que Deus... Aí um estava dizendo, né? No versículo do 12 ao 14 de Juízes. Aí ele disse, né? Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Era muita gente. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, chegava até a tenda e a feriu, e caiu, e transtornou-se de cima para baixo, e ficou caída. E respondendo seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Amém? Olha, o homem que se achava tão pequenininho, tão assim, ele estava escutando os homens falar: não, é o Gideão, varão valoroso lá de Israel, ele que vai ferir a gente tudo aqui. Aí ele cresceu, aí ele falou: agora eu sei que o Senhor está comigo, adorou a Deus e tudo. Ele adorou porque ele sentiu que Deus estava com ele, mas o Abraão adorou sem saber o que ia acontecer. Ele adorou mesmo na incerteza, sem saber o que ia acontecer. Deus abençoou, mas antes ele adorou. Amém? Agora tem um que não tem como a gente não falar dele. Amém? Que é o Jó. O Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ele reconheceu que no fim das contas é o Senhor que determina todas as coisas. Amém? Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e amém. Quando ele tinha acabado de ficar milionário, ele ganhou muitos milhões, ele recebeu uma fortuna, fizeram piques para ele assim, num valor inestimável. Não foi nesse dia. Foi no dia que ele perdeu tudo. Foi no dia que trouxeram a história para ele de que ele tinha perdido tudo. Trouxeram a notícia de que tinha acabado tudo. Roubaram, mataram, a casa dos filhos caiu e morreram todos os filhos dele. Todos os 10 filhos morreram. Não foi no momento de: meu Deus, olha, eu ganhei, eu tô rico. Não, foi o dia que ele ficou pobre. Foi o dia que ele ficou sem nada. Foi o dia que acabou tudo. E perder todos os filhos, imagine, de tudo que ele perdeu, os 10 filhos, sem dúvida nenhuma, era o de mais valor. Amém? Mas o que diz a palavra do Senhor, volta no 20, diz a palavra que ele se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou ao Senhor. Amém? E então ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Amém? É reconhecimento de que Deus é Deus. É reconhecimento de que Ele é o Senhor. Que as circunstâncias mudam, mas Deus permanece igual. As coisas mudam, mas Deus é sempre o mesmo. Amém? Ao invés de amaldiçoar Deus, como Satanás havia previsto, Jó louvou o seu nome e não culpou a Deus. Quantas vezes as pessoas culpam a Deus? Quantas vezes as pessoas, porque tem um problema, porque perdeu um ente querido, porque perdeu a saúde, porque alguma coisa deu errado, quantas vezes as pessoas culpam a Deus? Culpam a Deus pelas frustrações, culpam a Deus por tantas coisas. Amém? Um dia veio um homem aqui falar comigo e ele estava assim meio que culpando a Deus. Ó, pastora, essa semana aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí depois aconteceu não sei o quê, meio que culpando a Deus. E aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Falei, meu Deus, irmão, que luta, vamos orar. Coloquei a mão sobre a cabeça dele e Deus me falou o que era. Deus me disse, nesses dias, ele bebeu. Aí, no trânsito, bêbado, só ia dar errado mesmo. Aí eu acabei de orar, falei, irmão, o Senhor me mostrou aqui, o Senhor bebeu em todas essas ocasiões. Aí ele olhou para mim, fez uma cara de coitado, falou, só um golinho. Falei, então, não ia dar certo mesmo, mas aí vai culpar Deus? Amém? Vai culpar Deus? Não. Amém? Deus é Deus, Deus é o Senhor. Nem sempre Deus me mostra qual que é o pecado. Pode vir pedir oração para mim, sem problema. Não é sempre, viu, irmãos? É só em assuntos assim, esporádicos. Em algumas ocasiões, assim, não é todo dia não, viu? Amém. Então, adoração, queridos, envolve um profundo respeito. Adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. É a expressão mais sincera e profunda do nosso relacionamento cristão. Amém? Mateus 6, do 9 ao 13. Mateus 6, do 9 ao 13, o Senhor Jesus nos ensina. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. Repetir isso todo dia? Não. Mas Ele nos ensinou que quando a gente for orar, primeiro a gente adora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém? Santificado seja o teu nome. Adore a Deus, exalte ao Senhor, bendiga a Ele. Depois você pede o que você tem que pedir, porque Ele falou, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e tal. Depois Ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro você adora, depois você pede. O que acontece é que às vezes as pessoas primeiro pede, e depois não dá tempo de adorar, fala, Senhor, amém, né? O Senhor é top e tal, mas não adora. E Jesus nos ensinou, primeiro diga que o seu Pai é santificado, ou seja, Ele é santo. Adore primeiro ao Senhor. Quando a gente adora a Deus, Ele abençoa as nossas vidas. Amém? Glória a Deus.
santificado seja o teu nome. É adoração, é reconhecimento de que Ele é santo. Amém? Um dia, quando a pastora Jéssica tinha 7 meses, eu já contei essa história aqui, ela adoeceu. Ela ficou com pneumonia, os 2 pulmões, desidratação e infecção no intestino. E quando o pastor foi orar, e Deus mostrou para ele um caixãozinho cor-de-rosa. E aí o pastor levantou da oração e falou: como que ela está? Eu falei: está dormindo, dormiu quase que o dia inteiro hoje. Mas ela está com febre. Ele falou: então vamos correr. E a gente saiu da cidadezinha que a gente morava, a gente foi para uma outra cidade, para Jaboticabal, e chegamos lá e vamos no médico. Quando o médico pegou, ela tinha 7 meses, pegou, a pastora Jéssica pegou, ele colocou assim em cima da maca lá, e falou: vocês esperaram morrer para trazer depois. E eu fazia 4 dias que eu cuidava dela, dia e noite, dando a medicação que o outro médico tinha mandado. E eles falaram: vocês esperaram morrer para trazer? Ele falou: olha, leva rapidinho no hospital, mas ela não tem 1 hora de vida. E nós saímos correndo, clamando o sangue de Jesus, e buscando ao Senhor. E chegou no hospital, as portas estavam abertas, entraram com ela correndo. E ela não estava dormindo, ela estava em coma. Ela estava em coma desde cedo. E aí quando foram colocar a injeção nela, o soro, ela nem se mexeu. A língua dela já estava sem saliva, já estava grudadinha já. E aí, aquele momento, você pensa: meu Deus, o que aconteceu? Que eu estou cuidando dela 4 dias sem dormir, eu estou aqui. E então, levaram correndo. Aí falaram para mim assim: ó, você fica olhando ela aí, se ela roxear, se ela gelar, você chama a gente. Eu falei: tá bom. Aí fiquei a noite inteira ali, olhando. Aí passou um dia, passou mais de 1 hora. Passou aquela noite, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí o médico falou para mim assim: olha, hoje ela está pior do que o dia que ela chegou. Eu falei: Jesus amado, se ela já chegou morrendo, hoje ela está pior. Ele falou assim: agora à tarde eu venho. Se ela continuar assim, só tem uma medicação que pode resolver. Só uma medicação. E aí não tem aqui no Brasil, não é brasileira, mas eu venho para a gente receitar, custa muito caro. Aí eu liguei para a família e pedi, estava pronto já para conseguir a medicação. E aí ele saiu, o médico saiu e ela estava ali, e ela tinha um sugador na boca, e estava em coma ainda, 5 dias em coma. E aí toda hora que ela tossia, era para eu colocar o sugador para ver se saía a secreção do pulmão. E eu fiquei com ela ali. E aí, aquele dia, eu comecei a chorar. Sou mãe. E eu falei com Deus, falei: Senhor, se fosse para o Senhor levar a minha filha, por que o Senhor não levou quando ela nasceu? Eu não conhecia ela. Eu ia sofrer. Eu não sabia quem ela era. E agora ela tem 7 meses. Falei: agora eu conheço o cheiro dela. Eu conheço o choro dela. Agora eu conheço as manias dela. Seria melhor se ela tivesse ido sem eu conhecer. Eu falei: eu não quero que o Senhor leve. Falei: só que tem muita gente orando. Tem muita gente clamando. Não é por falta de oração. E eu falei com Deus. Falei: então eu entrego para o Senhor. E aí Deus colocou no meu coração: lembra do Jó. E eu falei: mas por quê? Porque eu devo lembrar do Jó. Eu conversando assim com Deus. Se entrasse alguém ali na sala, no quarto, ia escutar eu conversando. E eu falando com Deus assim, igual estou falando com você. Eu falei: mas por que, Senhor, lembrar do Jó? É porque ele sofreu e ele adorou. Eu falei: eu não quero que o Senhor leve ela. Mas se o Senhor levar, eu vou chegar na igreja e eu vou te adorar. Porque o Senhor é Deus.
O Senhor não depende de nada, de milagre, de nada para ser adorado. Se o Senhor levar minha filha, eu vou sofrer muito, mas eu vou te adorar. Eu vou te bendizer. Eu vou continuar pregando a tua palavra, continuar adorando o teu nome. E quando eu estava falando isso com Deus, ela começou a tossir. E aí eu falei, meu Deus, eu comecei a tocar campainha e eu pus o sugador. E ela com aquela crise, com aquela coisa assim, eu achando que ela estava indo embora. E eu falei, meu Deus, e vai. Passou um pouquinho, antes que chegasse qualquer enfermeira, toda aquela secreção que estava no pulmão dela saiu. E ela acordou. E ela acordou depois de 5 dias em coma. Ela acordou. Amém. Mas foi um momento que eu disse para Deus, mesmo que o Senhor levar, eu vou te adorar. Mesmo que o Senhor levar, eu vou continuar adorando o teu nome. Vai doer, eu vou sofrer, eu não quero que o Senhor leve, mas se o Senhor levar, eu vou continuar adorando, eu vou continuar bendizendo. E nós precisamos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Adoração. Ontem eu falei com Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale amanhã? O que o Senhor quer que eu diga amanhã? E o Senhor colocou no meu coração adoração. Falei, Deus, eu nunca nem preguei assim especificamente sobre adoração, mas se o Senhor quer que eu fale sobre adoração, então eu vou falar sobre adoração. E é isso que Deus quer de nós, adoração, amém? E para encerrar, eu quero ler o capítulo 4 de Apocalipse, que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Via sentados sobre os 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha um rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia! Oh, glória a Deus! Coloque-se em pé na presença do Senhor. No céu, essa adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia, bendito é o nome do nosso Deus. Adore ao Senhor, exalte o seu nome. Aleluia, você pode declarar.
Adorador. Aleluia. É tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, te adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar